Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você, viu? Espero que você esteja muito bem, você e a sua família também, todos com muita saúde. Sou a professora Elisângela, estou muito feliz de estar aqui contigo. Estou muito bem, graças a Deus. Hoje teremos uma aula de nivelamento sobre a fotossíntese, se recorda? Isso mesmo. Eu já faço essa pergunta para você, se recorda? Porque nós vamos nos recordar o que é o nivelamento. Professor, o que é o nivelamento? Para que serve? O nivelamento é aquele momento em que a gente faz um resgate de informação que você já tem a respeito de determinado assunto. Qual é o assunto que nós vamos abordar hoje? Fotossíntese. E eu pergunto para você, se recorda desse processo? Quem que faz? O que é a fotossíntese? Então nós vamos nos recordar das informações que você já tem, dos conhecimentos que você já obteve deste assunto. Para quê? Para que estes conhecimentos que você já os possui, que eles venham dar base, embasamento para aquilo que mais ainda você irá aprender sobre este assunto. O que você achou? Gostou? Importante é que nós não desperdiçamos nada. Aquilo que nós aprendemos lá atrás, lá no passado, lá no 6º ano, no 5º ano, por exemplo, nós sempre estamos ali aproveitando, porque tudo que nós aprendemos vai servir como base para aquilo que iremos aprender no presente e futuramente. Legal, né? Bora lá então iniciar a nossa aula. Eu trago aqui então esta belíssima imagem. Já que vamos falar de fotossíntese, vamos então compreendê-la aqui, né? Nesta imagem que traz aqui um processo. Você está percebendo que aqui tem um processo, né? O que a gente observa aqui? O crescimento, o desenvolvimento, a sementinha que foi lançada, né? Aí então ela começa a germinar, daí começa a aparecer os primeiros sinais aqui da plantinha e assim ela vai se desenvolvendo, né? E eu quero perguntar para você, como que as plantas, como que elas conseguem crescer e se desenvolverem? Como? Você tem ideia? Você já colocou uma sementinha ali na terra? Você já fez a experiência ali de cultivar uma plantinha? Você conseguiu ver ela ali, dando ali os primeiros sinais ali de crescimento, de desenvolvimento? Não conseguiu, né? Ali debaixo da terra não. Só depois, né, que aqui os primeiros sinais, né, a gente começou a ver então, nós começamos a ver. Mas como será que ela consegue crescer e se desenvolver? Você tem ideia? Eu vou dar um tempinho então para você pensar sobre isso. Vamos resgatar aquilo que você já aprendeu e nós já vamos dar continuidade. Não esqueça, o teu caderno tem que estar aí com você para que você vai resgatando ali as informações que você já tem, anotando ali do lado do teu caderno e vai acrescentando aquilo que você vai aprendendo mais ainda. Combinado? Vou dar um tempinho para você pensar sobre o crescimento e o desenvolvimento das plantas e eu já retorno para dar continuidade contigo. Até daqui a pouco. Voltei, gente linda! Conta pra mim uma coisa, como que tá aí o clima na tua cidade? Onde que você tá? Tá frio? Tá calor? Como que tá? Tá bem agasalhado? Como que tá aí o ambiente que você está estudando? Janelas abertas? É importante por conta ali da circulação do ar, né? Importante que você tenha luminosidade aí também no espaço. Importante mesmo que você esteja muito bem, esteja aí preparado, disposto e animado para os teus estudos. Bora lá então compreender esse processo lindo que é realizado então pelas plantas, esse processo que as fazem crescerem e se desenvolverem no ambiente, no ecossistema ali onde elas se encontram, né? E nós estamos falando da fotossíntese, né? Que é o processo então que a planta
este organismo autotrófico fotossintetizante, são elas, os vegetais, são eles, os vegetais, as plantas, tá? A mesma coisa, são eles que realizam o processo da fotossíntese. Esse processo maravilhoso que vai nutrir, vai fazer a planta crescer, vai fazer a planta se desenvolver. Nesse processo, claro que a gente não vê isso acontecer, né? A gente não consegue ver a planta captar a luz solar, né? Retirando ali da atmosfera o gás carbônico que ela utiliza, mas nós temos que contribuir com ela para que ela venha crescer e se desenvolver. Muito bem. Como, professora? Ah, não vai me dizer que você não tem uma plantinha na tua casa. Conta para mim. Você tem um jardim aí? Cultiva, o que você faz ali para você cuidar? Você gosta de planta? Eu sei que você gosta. Muito bem. O que você faz? Ah, professora, eu costumo ali fazer uma compostagem ali, né, um adubo natural para adicionar ali na terra, para fertilizar, né, para aquele solo ficar enriquecido e as minhas plantinhas retirarem os nutrientes dali. Muito bem, quero parabenizar você por essa atitude. E eu tenho certeza também que você se recorda de uma outra substância importantíssima para todos os seres vivos, inclusive para nós. Mas, agora como estamos falando das plantas e da fotossíntese, que é esse processo que ela realiza para crescer e desenvolver, nós não podemos esquecer que elas utilizam a água. Professora, mas eu deixo por conta da chuva. Ai, ai, ai. E daí quando falta chuva? Porque não é todos os dias que chove, né? E daí? Você se recorda, lembra de ir lá e pôr um pouquinho de água ali para a planta? Tem plantas que ela necessita de água todos os dias. Tem outras, né, no entanto, que uma vez na semana, cada 3 dias, isso depende muito ali da espécie vegetal. Então daí você tem que ter um pouquinho de conhecimento, né, saber um pouquinho a respeito daquela planta que você está cultivando aí no teu jardim, para saber do que ela gosta, né? Muito sol, muita luz, muita umidade ou não. Tem plantas que retêm bastante ali em suas folhas, né? A babosa é uma planta mesmo que ela retém muita água ali, né? Por isso que ela é grossa, né? Para evitar a perda excessiva de água ali para o ambiente, e com isso ela tendo ali uma reserva para ela ir crescendo, né, se desenvolvendo, juntamente com os outros nutrientes que ela retira ali do solo, né, os sais minerais, por exemplo, que é utilizado ali, né. E então, utilizando água, os sais minerais que estão aqui no solo, os nutrientes, né, através das raízes. Nós não podemos esquecer que através das raízes, então, as plantas retiram a água e os nutrientes ali do solo, certo? E através de suas folhas, elas vão captando a luz solar, né, que vai transformando ali em energia química, captando ali o gás carbônico e vai transformando tudo isso que nós estamos falando em alimento, em oxigênio para nós. Então a gente observa, vamos ver essa animação aqui, ó. Tá vendo? Gostou dessa animação? Olha que belezura. Então a gente vê uma plantinha aqui, que está realizando o quê? O processo da fotossíntese, que é esse processo que os organismos vegetais, fotossintetizantes, plantas, algas, também alguns procariontes, né, cianobactérias, que realizam esse processo. Eu e você não, tá? E os nossos animaizinhos pets que nós temos, nós não realizamos fotossíntese. É um processo exclusivo destes organismos aqui autotróficos. Então, olha aqui, nesta animação a gente observa através das folhas, as plantas elas estão captando a luz solar, que vai ser transformada em energia química. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, tá conferindo aqui? Vem ver aqui comigo. Gás carbônico, que elas estão captando da atmosfera. E o que ela vai devolver para nós? Adivinha? Oxigênio. Consegue ficar sem oxigênio? Consegue ficar 1 minutinho sem respirar? Eu não quero nem tentar de jeito nenhum, porque o oxigênio é indispensável para a nossa sobrevivência. E nós devemos às plantas a presença desse gás maravilhoso, indispensável para a nossa vida, para a vida do planeta. É necessário oxigênio. E é graças às plantas que nós temos a disponibilidade deste gás para nós. Então, através aqui das raízes, né,
ela está recebendo a água. Você percebeu aqui que eu coloquei o símbolo, né? O elemento químico da água, qual que é? O H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, você já está vendo um pouquinho de química aqui, né? Aqui, muita química acontecendo aqui, um processo fotoquímico, né? A fotossíntese é esse processo químico. Olha aqui, ó, o CO2, 1 átomo de carbono, 2 de oxigênio, e aqui nós temos 2 átomos de oxigênio, ok? Então, são essas substâncias que são envolvidas. Claro que aqui nesta animação ainda a gente não vê a glicose, né? Que é um produto final. Professor, o que é glicose? Né? É um tipo de açúcar, é um nutriente produzido ali para a planta que vai servir para nutrir outros seres vivos que dela, portanto, se alimentarem. Ok, minha gente? Tá legal? Como que tá aí? Você tá se recordando bastante? Conta pra mim, tá fazendo bastante anotação? Tá se recordando do ano anterior e já tá ali registrando as informações que vai se lembrando? E com certeza você já deve estar fazendo novas anotações, né? Que bacana. Bora dar continuidade, né? Então, olha aqui o processo novamente representado, né? Captando a luz solar, liberação então, né? Transformação, né? Uma energia química surge aqui nesse processo, gás carbônico e água e sais minerais. Então, tudo isso vai ser transformado em energia química, vai produzir os compostos orgânicos. Lembra que eu falei da glicose, do açúcar? Olha aqui, ó, carboidratos ou açúcar, tá? Então, a partir da água, de todos esses nutrientes aqui, o carboidrato, o açúcar e o oxigênio é liberado para o planeta, para a cadeia alimentar. Algo muito importante que nós não podemos esquecer das plantas. O que é, professora? Ela tem uma estrutura em suas células vegetais que são muito específicas para a realização desse processo fotossintetizante. Eu estou falando para você dos cloroplastos. É um tipo de plasto, uma organela citoplasmática na célula vegetal. Vem aqui conferir comigo, ó. Isso aqui é uma organela citoplasmática. É o cloroplasto, tá? Então, esta organela, o cloroplasto, armazena uma substância chamada de clorofila. Então, é a clorofila, tá? A responsável por absorver a luz solar e é ela também, tá? A clorofila produzida nos cloroplastos é ela que dá a pigmentação esverdeada às plantas. Exatamente. Aí, professora, mas e aquela coloração amarela que tem em flores, frutos, o vermelho? Aquela coloração é um outro tipo de plasto que produz aquela coloração, tá? Agora aqui a clorofila que dá essa cor esverdeada, que realiza a absorção da luz, é feita então pela clorofila, que é produzido nos cloroplastos. Nós não temos, viu, minha gente? Eu e você não temos cloroplasto. Isso aí é uma estrutura específica dos vegetais. Então aqui, mostrando para você a equação, né, uma equação química, né, a equação química da fotossíntese, né? A gente vê aqui todos os elementos que são utilizados e o produto final, então, que é liberado para nós, né? Então, utilização do quê? Gás carbônico, olha ele aqui, da água para a produção da matéria orgânica, né, dos glicídios, que serão utilizados por todos os animais que vão se alimentar da planta, ok? E não podendo esquecer jamais a liberação do gás oxigênio na atmosfera, que é para todos os seres vivos. Então, todo o oxigênio, todo o alimento que nós obtemos no nosso planeta começa ali, nas plantas. São elas que começam ali a produzir e liberar para nós a partir do processo da fotossíntese. Bora trabalhar um pouquinho? Vem comigo então para essa atividade. Eu coloquei um textinho aqui para você completar as lacunas. Tudo bem para você? Você gosta de fazer essa atividade? Complete? Então vamos estar atentos aqui o que está dizendo.
A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. O quê? É, você que vai me responder. Achou que eu ia falar, né? De jeito nenhum, vou deixar para você. Alguma coisa onde ocorre esse processo contém um pigmento capaz de captar a energia luminosa que é posteriormente transformada em energia química. Que tal? Topa? Vou dar um tempinho para você registrar essa atividade no teu caderno. Vai mandar um WhatsApp para os amigos? Vocês estão reunidos aí, a galerinha da turma? Maravilha! É sempre muito bom nós compartilharmos esse momento de estudo, fazer em grupo. Isso aí é muito bom também. Eu vou dar um tempinho para você desenvolver essa atividade. Eu já retorno. Estou esperando você aqui. Até já! Voltei, galerinha linda! E aí, como que foi o desenvolvimento dessa atividade? Conta pra mim, conta. Não esqueça de manter esse caderno organizado. Socializa depois com os colegas, aqueles que ainda talvez não esteja a turminha toda aí, né? Esteja faltando alguém, para socializar com eles. E claro, a tua professora vai ficar muito feliz, muito orgulhosa de você, de ver o teu empenho, a sua dedicação com os teus estudos. Isso é muito bom. Claro, tudo isso vai ser bom para você, é benfeitoria para você mesmo, né? Aprendizagem, conhecimento. Fez a atividade? Vamos conferir então? Bora lá! Olha aqui então as lacunas preenchidas. Vamos ler na íntegra. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela, lembra? Cloroplasto, onde ocorre esse processo de fotossíntese. Contém um pigmento, clorofila, capaz de captar a energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. Facinho estava de fazer, não estava? Gostou? Legal. Vamos dar uma continuidade aqui então. Eu quero chamar a sua atenção. Você se recorda da cadeia alimentar? Pensa um pouquinho. Professor, é aquele esquema de um bicho come o outro? Não fala assim, né? Um bicho come o outro. Vamos pensar assim. Um ser vivo vai transferindo alimento e energia para o outro. É isso mesmo, é o significado da cadeia alimentar. Transferência de matéria e energia entre os seres vivos. E quais são estes seres vivos envolvidos? Daí entra até eu e você. Claro, nós dependemos, né, de outros seres vivos para sobrevivermos. É mesmo, professora? Como assim? Nós não estamos falando da fotossíntese? Esqueceu? Quem que libera o oxigênio para nós? Isso mesmo, as plantas. Professora, mas a comida que eu como, e daí? Vai falar para mim que você não come arroz e feijão. Come? E o que o arroz e o feijão é? O que eles são? São plantas. Logo, então eles realizam o quê? A fotossíntese. Então, de forma direta ou indireta, nós estamos ali aproveitando o produto final ali da fotossíntese que é realizada ali pelas plantas. Exatamente. Então, veja bem, a cadeia alimentar tem uma base ali, que são as plantas, os vegetais, as algas, né?
São os organismos autotróficos, fotossintetizantes, que têm a capacidade ali de produzir o próprio alimento. Lembrando que, quando elas realizam esse processo, elas estão se alimentando. Lembra que é o processo anteriormente que nós vimos lá, né? Que faz elas crescerem e se desenvolverem? Então, elas utilizam desse processo para elas se desenvolverem ali no ambiente, perpetuando a sua espécie. E, claro, ela vai servir de alimento para outros seres vivos. Não é verdade? Os passarinhos na floresta, lá no seu habitat, naquele big ecossistema onde se encontram várias espécies, está se alimentando dos frutos que estão surgindo ali nas árvores frutíferas. Eu e você também, nós comemos fruta. Conta para mim uma coisa. Qual que é a tua fruta preferida? Ah, e a minha, eu gosto de diversas frutas. Eu amo frutas. Gosto muito. Come salada? Conta para mim uma coisa, você come salada na hora de almoçar, na janta? É indispensável, é importante você comer ali umas folhas. Folha, professora. Alface, couve, você gosta? Eu sou apaixonada por uma saladinha de alface e com couve. Você sabia que estes alimentos são riquíssimos em nutrientes que nós precisamos para manter a saúde do nosso corpo? É verdade, isso sim. Então, por isso que nós dependemos destes organismos aqui, ó. Por isso que nós temos que cultivar, por isso que nós temos que cuidar do nosso planeta, sabe? Evitando jogar lixo, né? Porque se a gente joga lixo errado, no lugar errado, nós vamos estar poluindo o solo e nós vamos estar prejudicando estes organismos maravilhosos, riquíssimos para o ambiente, riquíssimos para o ecossistema, para a nossa vida, porque eles realizam a fotossíntese, liberam oxigênio para nós, libera alimento para nós, certo? E se não tem plantas? Conta para mim. Quem que vai fazer fotossíntese? Ah, eu não consigo. Você consegue? Esquece. Nós não podemos. Ah, o nosso cachorrinho também não consegue. O papagaio que nós temos em casa piorou. Somente as plantas, as algas, esses organismos autotróficos. Professora, mas fale para mim, você está falando autotróficos? As plantas recebem esse nome bonito e diferente? E eu e você e nós somos o quê? Por nós não produzirmos o nosso próprio alimento, nós preparamos. Nós vamos na cozinha e nós preparamos o nosso almoço. A gente tem o costume de falar, eu vou fazer almoço, né? Nós não fazemos, porque o arroz já está ali, né? Já prontinho, a gente só vai prepará-lo ao nosso gosto ali, né? Fazer um bolinho de arroz, fazer um risoto, né? A gente vai preparar o alimento. Como nós dependemos destes organismos fotossintetizantes, autotróficos, para nos alimentar, nós recebemos o nome de heterótrofos. Nós somos organismos heterotróficos porque nós dependemos deles, então, dos autotróficos para nos alimentar. Então, olha aqui, ó, a dona girafa aqui se alimentando, né? Aqui nós mostramos novamente, né, a responsabilidade da fotossíntese, né, sobre o planeta, né, e a nossa dependência das plantas, né, para sobrevivermos. Então, as girafas aqui se alimentando, né, precisando, então, das plantas para sobreviver. Então, todos os animais, então, estão dependendo das plantas ali. Ok, minha gente? Olha aqui, ó, o predador correndo atrás da sua presa, né? E, nesse processo, né, mesmo que a gente esteja vendo dois organismos heterotróficos, nós não podemos esquecer que estes organismos, eles acabam retirando, geralmente a presa se alimenta de um vegetal que vai estar obtendo ali todos os nutrientes e vai sendo transferido ali para o predador. Aquele, no caso, falando dessa imagem, tá? O predador que vai estar se alimentando ali então desta presa, ok? Muito bem. Então, o oxigênio, né, que é liberado no planeta, é de responsabilidade praticamente total das plantas, né? Para nós que somos organismos que dependemos, então, da respiração aeróbica, a respiração que é utilizada na presença de oxigênio. Bora fazer mais uma atividade? Corre aqui, vem cá. Vamos observar essa imagem aqui, ó. Vamos observar essa imagem aqui, uma plantinha. Nós temos aqui o oxigênio liberado depois da captação do CO2.
o cloroplasto, que está sendo representado ali na folha, né? Lembra que tem lá aquela substância e tal? E a água e os sais minerais, então, que são absorvidos ali pelas raízes. Muito bem, vamos ver as frases aqui então a seguir. Para completar novamente. Das células das folhas, A absorve a luz solar. B, essa energia é utilizada para a produção de o que mesmo? Para realizar essa reação, a planta precisa de e o que mais? D, dessa reação resulta o que é liberado para o ar. Esse processo é chamado de... Tcharam! Vou dar um tempinho para você copiar, registrar no teu caderno, preencher essas lacunas e eu já retorno para conferir com você. Até já! Voltei, minha gente. Bora então conferir essa atividade aqui comigo. Vamos lá então completar as lacunas nas células das folhas. A clorofila absorve a luz solar. Essa energia é utilizada para a produção de glicose. Para realizar essa reação, a planta precisa do quê? Gás carbônico e água. Dessa reação resulta o oxigênio, que é liberado para o ar, para a atmosfera. Esse processo é chamado de fotossíntese. É isso aí, minha gente. A nossa aula de nivelamento, falamos sobre a fotossíntese. Espero que tenha ampliado mais ainda, né, a tua bagagem de conhecimento sobre este assunto. Espero que você fique bem, ok? Saúde para você. Até breve. Tchau, tchau.